com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, extraordinária, na verdade, do Tribunal Pleno. Cumprimento os meus diletos colegas, o digno Procurador Regional Eleitoral, os alunos da Faculdade de Direitos Sávio Brandão, de Várzea Grande, aí na pessoa também do professor Eduardo Anzep, e dignos advogados aqui presentes, servidores da casa. Anuncio que os processos continuam adiados em razão do pedido de vista do colega Dr. Rabaneda, que encontra-se ausente justificadamente, que são o 2.1, que é 50.227, o 2.2, o 26.635, o 2.3, que é o 14.476. E comunico ainda a retirada de pauta do processo 86.960, que é o 2.4, e o adiamento para a sessão do dia 1º/12, que é amanhã, do processo 74.17, em razão, portanto, aqui neste caso, da ausência justificada do relator Dr. Marcos Faleiros. Então aqui eu peço minhas escusas ao digno advogado que pediu preferência no julgamento, em razão, como já declinei, da ausência justificada do ínclito colega. Trago à mesa para julgamento da relatoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida. É um embargo de declaração, é processo pautado no número 2.6, é o 22.690. É um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato cargo vereador de Pedra Preta. É 46ª zona eleitoral. Neste caso aqui não houve manifestação do Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o digno relator para relatar e votar. Obrigado, senhor presidente. Só liberar o voto para os... Trata-se de embargos de declaração opostos por Wagner de Oliveira Melo contra o Acórdão 26.322, que em sessão plenária de 29/8/2017, à unanimidade, negou o provimento ao recurso interposto. E eu cito aqui a ementa do acórdão. O embargante alega que houve omissão no acórdão embargado, haja vista que trouxe no recurso eleitoral outra nota fiscal de número 425, folha 60, com as mesmas características da nota tida como irregular, como prova hábil a comprovar e sanar a irregularidade, e sobre essa não houve qualquer menção na decisão. Afirma que essa manifestação se faz imprescindível, a fim de que, caso seja aceita para aprovar as alegações do embargante, aplicar-se-ão os efeitos modificativos aos presentes embargos para aprovar as suas contas de campanha. E, em caso contrário, não aceitação da nota, de igual forma, a manifestação deve constar do acórdão embargado para fins de interposição de recurso especial. Aduz ainda que, se a empresa não cancelou a nota e não quis emitir qualquer declaração a respeito de seu cancelamento, ao embargante nada restaria a fazer. Aponta ainda erro material na conclusão do voto, em relação ao total de volume arrecadado, uma vez que constou 2.590, sendo que arrecadou um montante de 6.217,50. Requer ao final o provimento dos embargos com efeitos infringentes, aprovando-se as contas de campanha do pleito de 2016. A douta Procuradoria Regional Eleitoral devolveu os autos sem manifestação acerca das razões dos embargos, destacando que, quando da emissão de parecer no recurso eleitoral interposto pelo embargante, se manifestou sobre os vícios ora apontados ao relatório, senhor presidente.
Mesmo não havendo, eu indago ao digno Procurador Regional Eleitoral se gostaria de fazer a manifestação. Excelência, na verdade, eu pelo Ministério Público... Seu microfone, por favor. Obrigado. Obrigado, Excelência. Pelo Ministério Público Eleitoral, se reitera o entendimento de que, uma vez oficiando como fiscal da lei e que a interposição dos presentes aclaratórios não são relacionados ao parecer ministerial, enfim, a eventual parecer ministerial ora colacionado, não há interesse em se manifestar sobre o mérito do presente recurso. Obrigado, Excelência. Palavra com o digno relator para o voto. Obrigado, senhor presidente. Antes de começar a ler o voto, eu quero aqui cumprimentar os alunos da Faculdade Sávio Brandão, Faculdade de Direito, e dizer que é uma honra tê-los aqui no plenário desse tribunal. Dizer também que a Escola Judiciária Eleitoral fica muito honrada com a presença dos senhores aqui, senhores e senhoras. E eu quero também cumprimentar aqui o professor Dr. Eduardo Manzepi, do qual eu o conheço bem, fomos colegas de conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, e dizer que é uma honra, doutor Eduardo Manzepi, tê-lo aqui presente também nessa manhã. Muito obrigado. Senhor presidente, em relação ao embargo de declaração, eu vou simplificar. A matéria não há nenhuma dificuldade aqui em apreciar esses embargos. Em relação ao documento, o embargante alega que houve omissão no acordo embargado, haja visto que trouxe no recurso eleitoral outra nota fiscal com as mesmas características da nota tida como irregular, como prova hábil a comprovar e sanar a irregularidade, e sobre essa não houve qualquer menção na decisão. Ocorre que as alegações do embargante nos autos do recurso de que a nota 425 viria a substituir a de número 424, que supostamente teria sido cancelada, não foram aceitas, conforme eu fiz consignar no voto. E aqui eu transcrevo a apreciação no voto, de modo que, em relação a esse ponto, não há nenhuma omissão a ser apreciada. Em relação ao total, ao erro material, onde foi mencionado o total de gastos como sendo de R$ 2.590, nesse aspecto eu corrijo o acórdão para que fique constando o valor de R$ 6.217,50. Todavia, essa constatação de erro material, ela não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, de modo que eu estou acolhendo parcialmente os embargos para sanar o erro material mencionado. Contudo, eu não atribuo efeito infringente. É como voto, senhor presidente. Eu estou dando parcial provimento porque acolhe parcialmente, faz o esclarecimento. A correção do erro material. O senhor faz a correção. Do erro material. Contudo, a correção não tem o condão, de alterar o acordo. Tá. Doutor Roberto Luiz. Senhor presidente, eu primeiro queria registrar que é sempre uma satisfação renovada compor esse digno colegiado. E em relação ao julgamento, eu acompanho o relator. Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior. Só uma questão, senhor presidente, gostaria de indagar o relator. Essa nota, houve a menção no primeiro julgamento em relação a essa nota, houve apenas a troca, foi isso? Da numeração? Sim. Era um material, então seria, né? Porque foram duas coisas, né? Sim. Foram 2 pontos. Nisso que o senhor está referindo seria um erro material. Foi um erro material também? Não, porque ele fala o seguinte... que você não, trocou? Que não, é que alega que ele não foi analisado em relação à nota fiscal, né? E nesse aspecto eu digo que no voto foi analisado, e eu até transcrevo a parte do voto que diz respeito a isso. Da substituição, né? Exato. Perfeito, com o relator. Desembargador Pedro Sakamoto.
Dr. José Antônio Bezerra Filho. Também com o relator. Dr. Jackson Francisco relator. Coleta. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Na sequência, em mesa, mas desta feita da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, é o 2.7, é o processo 29.510. É um recurso eleitoral, o tema é prestação de contas de candidato, cargo vereador de Cuiabá, é da 51ª Zona Eleitoral. Aqui houve parecer pelo desprovimento do recurso, consta como recorrente Ivone Maria da Silva Portugal, versus o Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o colega. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ivone Maria da Silva Portugal, candidata ao cargo de vereadora do município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo juiz da 51ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições de 2016 pelos seguintes fundamentos: não comprovação de que uma doadora de campanha seria a verdadeira proprietária do bem cedido, divergências relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas existentes na base de dados da Justiça Eleitoral, sem que fossem apresentados documentos fiscais comprobatórios e sem a retificação da prestação para incluir as informações solicitadas. O recorrente aduz que, conforme página 57 dos autos, foi apresentada a comprovação da doação para a utilização do veículo Clio, de propriedade da senhora Carolina Del Isola Ramos Frantes. Sendo assim, em nenhum momento houve falta de esclarecimento ou nitidez na prestação de contas apresentada. Quanto aos gastos de combustível não declarados, argumenta que não sabe o motivo da emissão dessas notas fiscais, sendo que não foi utilizada pela mesma nem por qualquer pessoa que tenha trabalhado na campanha. Ao final, requer o provimento desse recurso para que seja aprovada a prestação de contas em exame. Com o apelo, juntou cópias de documentos do veículo mencionado. O Ministério Público Eleitoral, que atua perante a instância singela, apresentou as contrarrazões que se encontram as folhas pugnando pela manutenção da sentença. Estado a se manifestar, adulto Procuradoria Regional manifesta pelo desprovimento do recurso ao relatório, presidente. Ouça-se então a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Excelência, pelo Ministério Público Eleitoral, a manifestação é pelo desprovimento do recurso, conforme parecer já apresentado. Me parece que no parecer há uma matéria prejudicial, que seria a nulidade da sentença, né? E no segundo momento seria pelo não acolhimento, né? Se ultrapassar esse ponto, é isso? Sim, excelência. Muito bem. Tem esse parecer ministerial pela prejudicialidade da análise do mérito, né? Da nulidade, que é um tema da nulidade da sentença. Exatamente essa questão que estou trazendo com questão de ordem, porque foi feito a prestação de contas pelo método simplificado e aqui não foi oportunizado, então, a conversão para o rito ordinário, de modo que eu estou levantando essa questão de ordem para anular a decisão do magistrado e por conseguinte retornando os autos então à origem para que o magistrado então converta para o rito ordinário e oportunize a parte a fazer a comprovação desses dados mesmo, porque não há possibilidade de fazer essa análise no estado que se encontram os autos. Sim. Aliás, essa matéria já está bem pacificada que esse plenário aqui já debruçou em determinado momento e assentou esse entendimento, né? Se alinhou a esse entendimento.
de que se anula, faz a conversão do rito, né? Isso. E determina, obviamente, a devolução para que seja impulsionado pelo juízo singular. Eu indago aqui apenas para dos colegas, já que é uma posição sedimentada deste plenário, se todos estão de acordo com a posição, a conclusão do voto do Sua Excelência, o relator. Todos estão? Então, eu vou proclamar o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu a questão de ordem que foi suscitada, anulou o ato sentencial e determinou a devolução ao juízo de primeiro grau para regular processamento, nos termos do voto do relator e, de certa feita, em consonância também com o parecer ministerial. Atendendo um pedido do colega, desembargador Pedro Sakamoto, para trazer ao julgamento em bloco, são, respectivamente, os processos 62, 670, que é o 2.8 da pauta, e também o 48, 551, que é o 2.9. Ambos têm como tema a prestação de contas de candidato ao cargo de vereador do município, muito significativo historicamente para esta unidade da federação, que foi a primeira capital, né, a primeira cidade que sediou a organização política deste estado. Estou me referindo, obviamente, à Vila Bela Santíssima Trindade. Com a palavra o ilustre relator. Perfeito. Senhor presidente, eu peço, venho para relatar o 48551, que é a mesma matéria relativa ao outro mencionado por Vossa Excelência. Então eu vou fazer o relatório desse 48551, que é o último da pauta, né? Recurso eleitoral interposto por João Mari José de Oliveira, candidato ao cargo de vereador do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, contra a sentença proferida pelo juiz da 25ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições de 2016 em razão de ter deixado de comprovar que o veículo próprio utilizado na campanha integrava o seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da candidatura, bem ainda diante da omissão de gastos com combustíveis e com contratação de serviços de advocacia e contabilidade. O requerimento sustenta inicialmente que o relatório técnico preliminar elaborado pela Auditoria Contábil do Juízo Eleitoral não especificou as irregularidades contidas na prestação de contas e que os vícios detectados na contabilidade somente foram assinalados individualmente por ocasião da apresentação do relatório conclusivo. O autor dessa petição recursal assevera também que não houve o registro de recursos arrecadados e de despesas realizadas inerentes à campanha eleitoral, uma vez que os gastos foram realizados pelo candidato concorrente ao cargo majoritário. Afirma também o requerente que a omissão do registro das referidas receitas estimáveis não pode ser considerada de irregularidade insanável, notadamente porque o recebedor dessa espécie de doação está expressamente dispensado de comprová-la, como dispõe o artigo 55 da supracitada Resolução 23463 de 2015. Ademais, o requerente alega que a ausência de movimentação financeira demonstrada por meio de extratos bancários zerados, aliada à inexpressiva votação por ele obtida, indica que não houve realização ostensiva de atos para a promoção da candidatura em alusão. Ao final, requer o provimento desse recurso para que seja aprovada as prestações de contas em exame. Por sua vez, a doutor Procurador-Regional Eleitoral opina pela rejeição da tese de licenciamento de defesa aduzida pelo requerente, uma vez que foi constatado que o candidato foi intimado a se manifestar acerca do parecer técnico conclusivo nesse caderno processual. O representante do parquê manifesta ainda pelo desprovimento do recurso, tendo em vista a existência de vícios que comprometem a regularidade das contas auditadas. É o relatório, presidente. Como manifesta a douta Procuradoria Regional Eleitoral? Reiterando o parecer, Excelência. Então, no primeiro momento, ele suscita uma questão prejudicial de cerceamento de defesa que gera nulidade do ato sentencial. E aí, ultrapassando esse ponto, ao mérito do qual ele manifesta no sentido de desprover o presente recurso. Em ambos os recursos. recursos. Com a palavra, então, o digno relator.
Então, aqui também eu trago uma questão de ordem a ser dirimida por esse plenário, considerando ao conhecimento de defesa, uma vez que as contas foram julgadas desaprovadas em primeira instância, sem que o feito tenha sido convertido ao rito ordinário. Compulsando esse feito, verifico que o procedimento adotado pelo juízo eleitoral na análise das contas não se coadunou com a modalidade simplificada. Novidade introduzida no sistema da mini-reforma eleitoral, Lei 13.165, e assim reproduzida na Resolução 23.463 de 2015, que eu transcrevo e vou poupá-los da leitura. Registro por importante que, conforme o artigo 59, então, a resolução dessa espécie de prestação de contas, os documentos a serem apresentados pelo candidato limitam-se àqueles descritos na linha A, B, D e F do inciso 2 do caput do artigo 148, que também eu transcrevo e vou poupar da leitura. Portanto, eminentes pares, como já é matéria também bastante recorrente, né, nesta corte, eu estou anulando, então, a decisão em ambos os casos, que os dois são lá de Vila Bela de Santíssima Trindade, e estou determinando, então, o retorno dos autos à origem para que seja convertido ao rito ordinário, processando-se na forma da Resolução 23.463 de 2015, ou seja, do rito simplificado para o rito ordinário, nesses dois casos também. É assim que estou trazendo essa questão de ordem. A matéria, como se viu, é a mesma do processo anterior, né? Entendimento já pacificado deste tribunal. Eu indago aos colegas se todos estão de acordo em anuir o voto do digno relator. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada e anulou a sentença nos termos do voto do doutor relator em parecer com... Em consonância com o parecer da... Nesses casos, senhor presidente... Aliás, em dissonância com o parecer... Isso. Mesmo porque o fato de ser intimado a parte para que seja sanada aquela irregularidade, o magistrado, então, teria que, havendo essa possibilidade de julgado não prestado as contas, né? Necessariamente a resolução determina que seja convertido ao rito ordinário, né? Não há possibilidade de suprimir essa fase, né? E simplesmente ele já sentenciar desaprovando as contas, né, apresentadas. De modo que, mesmo que a parte sendo intimada para sanar aquela irregularidade, né, isso não supre a conversão para o rito ordinário. Há necessariamente que ser convertida para o rito ordinário e conceder o prazo, né, para que regularize aquela irregularidade apontada pela equipe técnica. Por isso é que estou votando nesse sentido de anular a decisão. Muito bem. Então, fica, portanto, mantida a proclamação anterior. Embora nós tivesse uma pauta extensa, em razão dos processos que foram adiados, se encerra, portanto, neste momento, não havendo mais nenhum processo a ser levado a julgamento e nem assunto de âmbito administrativo, a sessão está encerrada. Mas antes eu quero externar aqui os meus cumprimentos aos ilustres alunos e alunas dessa faculdade e dizer que é uma honra deste tribunal recebê-los, né? Porque a jurisdição eleitoral ela é especial e, infelizmente, são poucas faculdades que têm na grade curricular a disciplina de direito eleitoral, né, onde se dá a oportunidade ao futuro profissional do direito de obter o conhecimento da matéria de direito material e processual eleitoral, né?
Então, isso é sempre com grande regozijo que este tribunal recebe esses alunos que têm interesse, né, em especializar, em dedicar no amanhã a essa jurisdição que é tão importante para a vida de todos, né? Eu digo que é a única área que vai abranger a todos os seres humanos, queiram ou não, goste ou não goste de política. Todos nós seremos afetados na nossa existência, desde o berço até o túmulo, né? O direito surge justamente da classe política, né? Elas que são geradoras de direito, porque elas têm que ser uma ressonância, tem que ser os ouvidos, tem que ser o eco da sociedade. A sociedade se evolui e os políticos que devem ter a percepção do que sucede. Ontem, apenas a título de exemplo, o Grêmio sagrou-se tricampeão, não que eu seja gaúcho ou gremista, apenas para dizer aos senhores que houve uma vibração, né, uma contaminação do país todo, uma movimentação em comemoração. Que bom que essa comemoração fosse diária, em prol de uma melhor política, de uma melhor vivência das pessoas em sociedade, né? O que a gente, infelizmente, não vê, né? Eu sempre faço questão de registrar que eu posso passar uma existência toda sem gostar de futebol, eu posso passar uma existência toda sem gostar de música, eu posso passar uma existência toda sem saber dançar, como o esperto e a expertise do nosso diretor, né? Saber dançar o rasqueado cuiabano, né? Mas não há ninguém nesta vida, né, na vida terrena, que não sofra os influxos diretos dos atos e das ações políticas, né? Então, se é assim, né, como é para alimentar, né, todos nós precisamos nos alimentar para manter saudável o nosso corpo físico, as pessoas deveriam se interessar, independentemente das áreas desta ou daquela, pela política, pela cidadania, né, pelo viver em sociedade, em ser solidário com a sua cidade, né, com as pessoas que vivem, né? E isso nos pouparíamos uma perda de tempo na nossa vida, né, um desgaste, um recurso que tem que ser empregados para manter uma mínima condições de viver em sociedade. E a política, ela faz parte do próprio ser humano, né? Todos nós temos dois mundos, o mundo meu, o mundo eu e o mundo do todo, né? E aí é que está essa grande dificuldade, desafio da civilização humana, de você encontrar um equilíbrio, né, no eu e no todo, né? Porque cada um, obviamente, tem a sua percepção de mundo, os seus valores, né, a sua vontade, mas essa vontade ela tem que ter limites, né? E quem estabelece e deve estabelecer esses limites é o sistema político, né? Então, por isso que é importante que todos nós nos despertemos para esse sistema, né? Passemos a olhar ele com outros, ou realmente olhares, né, e interesse, porque é assim que nós construiríamos uma sociedade mais equilibrada, mais harmônica, onde realmente a vida humana, a preservação da vida humana, o bem-estar humano, ele seja muito mais valorizado, né, e você possa diariamente sentir isso na nossa atividade diária, né? Então, por isso que quando a gente vê os alunos aqui, né, desembargador Pedro, é com grande satisfação, porque é um despertar, né? É assim que
que começa um processo, mesmo que seja demorado, de mudança, né? Que daí a gente tenha o conhecimento, saia dessa escuridão, deixe de viver uma servidão e tenha a clareza da vida humana, né, em sociedade. Né? Então, por isso que é com grande orgulho que nós recebemos todos vocês. O Tribunal Regional Eleitoral tem um projeto da escola, eu vou pedir para o Dr. Ricardo explicar, que é o voto consciente, que a intenção é espargir isso para todo o território do Estado. Inclusive, a escola foi premiada por esse projeto, né? Nós temos um outro projeto que é da cidadania, das audiências públicas da cidadania, onde nós realizamos audiências em polos mais, vamos dizer assim, de um corpo eleitoral, de um colégio eleitoral mais significativo, em discutir com a população o que é essa cidadania. Nós também temos um programa de televisão, que em parceria com a TV Assembleia, onde também se discute a cidadania em temas variáveis, né? Eu não sei se vocês têm esse conhecimento. Nós precisamos espargir isso para as outras escolas, né? Seja pública, seja privada, né? No sentido de motivar as pessoas e fazer ela perceber como é importante essa vida em sociedade, né? A vida em sociedade não fica esperando nenhum milagre, nada vai cair do céu, nada vai brotar na terra se nós não tivermos algumas ações, principalmente algumas atitudes, né? E isso perpassa necessariamente pela educação, pela forma de pensar. Eu peço então ao Dr. Ricardo que faça uma exposição da escola, o que a escola oferece a toda a sociedade mato-grossense. Obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade de falar sobre o programa Voto Consciente, que é para nós motivo de muito orgulho. O programa Voto Consciente, ele tem por objetivo estimular e favorecer uma conscientização política. Uma conscientização sobre cidadania para aqueles jovens que estão iniciando aquela fase de começar a participar da vida em sociedade. Ou seja, os alunos hoje do ensino médio, né? Antigamente era segundo grau, hoje é ensino médio, que onde ele pode, aos 16 anos, de forma facultativa, ele pode votar já, por exemplo. Então, o programa Voto Consciente, ele basicamente funciona da seguinte forma. A Escola Judiciária Eleitoral, ela tem um convênio com a Secretaria de Educação, onde é selecionada 5 escolas na capital, 5 escolas do ensino público, né? E nestas escolas, durante todo o ano letivo deles, eles têm 5 partidos políticos que eles podem aderir. Então tem partido do esporte e lazer, partido de educação e cultura. São 5 partidos políticos que eles podem aderir voluntariamente, né? Isso começa no início do ano letivo, e esse grupo que adere a esses partidos políticos, eles vão desenvolver na sua escola projetos, propostas inicialmente, e depois eles passam a desenvolver esses projetos durante o ano letivo. Então, ele é muito interessante porque os candidatos ali daqueles partidos, eles não só fazem a proposta, como eles já começam a colocar em prática essas propostas. Porque a votação que é feita de forma efetiva no final do ano letivo, ela é feita com base naquelas propostas que foram já efetivadas, já concretizadas. Então, é interessante o aspecto que não tem ali só uma promessa de uma determinada proposta. Ela tem a proposta e já tem a execução prática. Quando os alunos votam
nestas propostas no final do ano, eles já votam naquilo que eles conseguiram observar que efetivamente modificou no meio que eles vivem, que é a escola. Então, um grupo, por exemplo, desenvolve uma horta na escola, e essa horta já passa a fazer parte da merenda escolar. O outro grupo revitaliza a escola, um outro grupo faz uma atividade de cultura, de lazer, enfim. E essas propostas, no final do ano, eles votam, e nós realizamos agora no dia 23 de dezembro, de novembro, no Teatro Zulmira Canavarros, o encerramento com a diplomação dos partidos eleitos. E teve a participação de mais de 400 alunos, entre alunos, professores, e foi interessante porque os alunos puderam mostrar aquilo que eles desenvolveram durante o ano, e essa diplomação, que é uma diplomação simbólica, ela não tem um único partido vitorioso, porque, na verdade, toda aquela sociedade, aquela coletividade sai ganhando. Então, na verdade, não tem a figura de um partido vencedor em detrimento de um que foi derrotado. Aquelas atividades proporcionaram que todos ganhassem, que todos se desenvolvessem, né? Então, é um programa. O programa Voto Consciente, ele já vem sendo desenvolvido há quase 10 anos, praticamente desde o seu início da Escola Judiciária Eleitoral, e também no final do ano passado, o TRE do Mato Grosso, ele conquistou um prêmio em nível nacional, que foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, aonde o programa Voto Consciente foi o vencedor na categoria Cidadania, né? E a grande diferença do programa Voto Consciente com relação a tantos outros programas que outras escolas judiciárias eleitorais também têm, e também são programas muito bons, mas a grande diferença do que é desenvolvido aqui pela escola e pelo tribunal é que ele é um programa contínuo. Não é assim, eu vou lá, faço uma palestra e te esqueço. É assim, nós vamos lá, nós iniciamos o trabalho no início do ano, e em conjunto com os professores daquela escola, que é fundamental a participação dele, em conjunto com a sociedade, em conjunto com a Secretaria de Educação, em conjunto com os alunos, enfim, envolve todos naquela atividade, né? E, como eu disse, há um acompanhamento do desenvolvimento. Então é interessante porque no final do programa os alunos dão os depoimentos, eles dão depoimentos do que foi importante para a vida deles. E os depoimentos que a gente assiste ali de maneira espontânea é riquíssimo, porque eles dizem o seguinte: esse programa, a participação nesse programa mudou minha forma de enxergar o que é realmente a política. Porque a política é muito mais do que a política partidária. A política é uma conscientização política que precisa nascer no cidadão, de que se ele não der a contribuição dele para aquela sociedade, a parte dele, o grão, que seja um grão de areia, mas aquele grão vai ficar faltando, porque ele não deu a contribuição. E isso nasce, a gente vê brotar isso nos jovens. E a nossa meta, a nossa missão para o ano de 2018, em relação ao programa Voto Consciente, é interiorizar esse programa, porque hoje ele está bem maduro, né? E é interiorizar em escolas públicas e talvez em escolas privadas também que queiram desenvolver esse programa em conjunto com a Secretaria de Educação e com o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Então as breves palavras aí em relação a esse... E aliás, estão todos convidados a participar. Quem gostar, porque a escola ela tem essa característica, principalmente no seu eixo cidadania, ela também é feita de voluntários. Então, aqueles que quiserem se aproximar da escola e participarem como voluntários, nós estamos de portas abertas. Eu agradeço. Eu vou
franquear, obviamente, a palavra aos alunos, né, o professor. E aí, à medida que vieram as perguntas, eu vou passar aqui para os meus pares. Eu só quero dizer a você rapidamente que esse tribunal ele é instalado em 11 de novembro de 1932, né, por Getúlio Vargas. A exemplo da justiça, foram criadas duas justiças especializadas, federal, que justamente é a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. Esta justiça, portanto, ela tem 85 anos, né? Ela é composta por 7 membros, sendo 2 membros são o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que é, no caso, a minha pessoa e do colega desembargador Pedro Sakamoto. E vocês devem saber que esse Tribunal de Justiça ele é mais antigo do que essa Justiça Eleitoral. Ele é de 1º de maio de 1874, portanto, Brasil Império, né? Aí nós temos aqui a composição, além dos 2 desembargadores, nós temos 2 juízes de direito da Justiça Comum Estadual, né? Que são aqui representados, aqui no caso, é o doutor José Antônio Bezerra, que é à minha esquerda, e o doutor Antônio Peleja, é o caçula que está à minha esquerda também, né? Aí nós temos ainda uma vaga que é da Justiça Comum Federal, que hoje está aqui representada pelo doutor Roberto, não é isso? Da Justiça Federal. E aí temos mais 2 vagas da categoria de jurista, que é originário da Ordem dos Advogados do Brasil. São, respectivamente, o Dr. Jackson, aqui à minha direita, e o Dr. Ricardo Almeida, que é o diretor da Escola Judicial. E à minha direita está o representante do Ministério Público Federal, que é o Procurador Regional Eleitoral. Essa composição ela se altera a cada 2 anos, né? Há um projeto em curso para que mantenha por 4 anos, para se ter uma estabilidade maior da Justiça Eleitoral. Então, com isto, eu faculto a palavra à dileta e assistência. Bom dia a todos os membros desse tribunal, a quem cumprimento na presença do nosso presidente, Márcio Vidal, e, em especial, um abraço aos colegas aqui da advocacia, de Ordem dos Advogados, Ricardo Almeida e Jackson Coutinho. Peço a palavra apenas para agradecer a acolhida desse tribunal. É uma justiça realmente especializada, é uma justiça importantíssima para a cidadania brasileira, é uma justiça especial que pouco se vê nas cadeiras da faculdade. Infelizmente, nós não temos uma disciplina específica da justiça ou do direito eleitoral. E é por isso que eu, como coordenador de NPJ de faculdades, ano passado da FCR, Faculdade Cândido Rondon, trouxe os alunos do NPJ aqui também, e esse ano, como coordenador do NPJ da FAUSB, Faculdade Sávio Brandão de Várzea Grande, procurei trazer alguns alunos que tinham interesse em conhecer essa justiça especializada. Por quê? Porque é bem aquilo desse projeto muito importante da escola judicial aqui, da questão da conscientização, do voto consciente, não apenas do voto, mas da atitude consciente. Eu procuro, com esses trabalhos na frente da coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, levar para os nossos acadêmicos o conhecimento geral do que realmente eles podem auxiliar quando eles se formarem na advocacia ou até como pessoas, não só numa delegacia, não só num fórum. Tem vários outros ramos, vários outros tribunais, várias outras justiças que eles podem, sim, buscar, se especializar e dar contribuição para eles, para toda a classe brasileira. Tá? Eu ia fazer uma pergunta, mas o nosso presidente já explicou como é a composição do tribunal, e eu queria deixar aberto aqui para algum dos alunos se tem alguma pergunta sobre justiça eleitoral, sobre cidadania, sobre alguma dúvida sobre essa questão. Alguém? Bom dia. Eu só gostaria de saber se o projeto que o senhor esclareceu para a gente, do voto consciente, vai se estender para Várzea Grande.
Na verdade, quando eu disse que era da capital, eu me equivoquei. Na verdade, Várzea Grande também está englobada já no programa Voto Consciente, que atualmente é desenvolvido. É da Grande Cuiabá. É da Grande Cuiabá. Da região metropolitana. É. A Grande Cuiabá. Região metropolitana. Então, eu agradeço. Um colega aqui gostaria de fazer o uso da palavra? Excelência. Pois não. Apenas para ressaltar a verdade, a honra que tenho de realizar minha primeira sessão na presença de vossas ilustres presenças, ao tempo em que também temos a presença dos alunos da Faculdade de Direito de Várzea Grande, e ressaltar que, nas palavras do próprio presidente, que já tão brilhantemente expôs, a conscientização realmente sobre a política. Eu acho que eu vou deixar apenas uma mensagem para vocês, que vocês, sempre que tiverem as suas constituições às mãos, possam se atentar ao dispositivo que diz que todo poder emana do povo. Então, na verdade, isso se trata de uma consagração do princípio da soberania popular, porque, na verdade, o poder reside em nós, no sentido de o povo tem que ter o poder de se autogovernar, de reger suas normas, de reger a maneira pela qual se organiza. E, naturalmente, nós, como integrantes dessa sociedade, como o próprio presidente Dr. Márcio Vidal expôs, nós, querendo ou não, seremos realmente afetados por isso. Então, apenas deixar essa mensagem para vocês e que nós sempre, como cidadãos, possamos nos trilhar para efetivamente exercer o poder que a Constituição nos dá, não nos dá por benesse, mas nos dá por conquista. A soberania popular é uma conquista histórica da humanidade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço e, portanto, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos e a todas.